Esse é o texto que nós lemos, né? E graças a Deus, não é graças aos homens, não é graças ao nosso esforço, não é graças a nenhuma denominação, graças a Deus que sempre nos faz triunfar, ou seja, sempre nos faz vencer, sempre nos faz vitoriosos depois de uma batalha. Isso é triunfar, né? Nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, o nosso triunfo, ele acontece porque Cristo é o nosso general. Cristo está à frente, Cristo é o nosso comandante, Cristo é a cabeça da igreja. Então, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós, olha que coisa importante, e por meio de nós, igreja, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. É maravilhoso pensar na igreja triunfante. Se eu te perguntar o que é igreja, você pode dizer, a igreja é uma construção num estilo determinado, que você olha e você fala, aquilo é uma igreja. Sim, aquilo é um templo de uma igreja. Outra resposta comum, se você já tem mais contato com o que é o cristianismo, você vai ouvir assim que a igreja somos nós. Então, as pessoas são a igreja. Também é verdade. Se nós formos aprofundar essa questão, você vai ouvir que existe uma igreja universal, que, obviamente, né, a gente não está se referindo aí à igreja universal do reino de Deus, né? O termo universal é o mesmo termo católico, né? Que também não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Universal do Senhor, o que é isso? A igreja formada pelos salvos por Deus, pelos salvos por Cristo do passado, daqueles que estão vivos hoje, daqueles que estarão vivos até até a volta de Cristo e ressuscitarão em vida, né, e serão arrebatados em vida, ou aqueles que morrerão, né, salvos em Cristo. Então, essa é a igreja universal, nesse sentido, né, de que é a igreja verdadeira de Cristo. Mas existe um outro termo que nós usamos para a igreja também, que é a igreja militante, que não é o que nós vamos falar agora. Mas eu quero falar da igreja que triunfa, a igreja que rompe, a igreja que vai em frente, a igreja que supera as dificuldades. É essa igreja que eu quero falar hoje. É sobre essa igreja triunfante, que triunfa em Cristo, que quem faz triunfar é Deus, que é ferramenta do Senhor na terra para mostrar o cheiro do conhecimento de Deus. Essa igreja é dessa igreja que eu quero falar hoje. Então, a igreja triunfante do Senhor. Uma coisa muito importante é entender, primeiramente, que a nossa vitória, o nosso triunfo, a nossa conquista, a nossa superação não vem de nós. Isso é muito, muito importante. Porque senão nós caímos na tentação de achar que nós temos condição de fazer coisas que não estão no nosso alcance. Nós não temos essa condição. Nós precisamos confiar em Deus para que Ele faça por nós. É Deus que nos faz triunfar, e nos faz triunfar em Cristo. E nós temos um papel importante de testemunhar na terra aquilo que Deus é, os valores de Deus, a sua essência, aquilo que Ele tem se revelado à humanidade. Mas eu separei algumas coisas aqui que nós precisamos pensar sobre essa igreja triunfante, essa igreja que uma guerra não assegura, que uma peste não assegura, que uma doença não assegura, que uma perseguição não segura. Você pode tentar matar, você pode tentar destruir, pode queimar a Bíblia, você pode proibir abrir os templos, você pode fazer o que for. O triunfo da igreja não está baseado no ser humano, o triunfo da igreja está firmado em Cristo. Então, o primeiro ponto
para dizer que a igreja ela sempre vai triunfar é porque ela não foi edificada sobre homem nenhum. A igreja do Senhor, ela não foi fundada por nenhum homem, por nenhuma ideia, por nenhum pensamento, por nenhum idealismo, por nenhum grupo ativista. A igreja verdadeira, a igreja do Senhor, ela foi edificada em Cristo. Mateus capítulo 16, versículo 18, nós temos um texto mais conhecido, né? Quando ali num diálogo, Jesus com Pedro, ele diz assim, olha, você é até um pedaço de pedra aí, mas sobre essa rocha, sobre essa pedra, essa rocha, Jesus, que sou eu, né? Edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É óbvio que aqui Jesus não está falando da igreja local, porque uma igreja local pode acontecer, até de ser destruída. Mas a igreja de Cristo na face da terra, as portas do inferno podem se levantar contra ela, mas ela nunca será vencida. E nós precisamos entender que Deus, ele é o nosso rochedo. Deus é a nossa salvação, ele é o nosso lugar seguro. Como diz, como nós lemos em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Deus é o nosso rochedo, ele é a nossa salvação, é nele que nós nos firmamos, né? E se a gente for aprofundar um pouco mais disso, lá em Atos, nós vamos ler o seguinte, né? Que Jesus, ele é comparado como uma pedra angular de importância vital nas construções daquela época, que os construtores rejeitaram, mas ela se tornou, Jesus é uma pedra que foi rejeitada, mas se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que dá sustentação, ou seja, Jesus é que sustenta a sua igreja. É Jesus que sustenta a sua igreja. Então, meu amado, não tenha medo. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo da perseguição, não tenha medo das doenças, não tenha medo de nada. Porque você pode ser fraco, eu posso ser fraco, mas aquele que nos sustenta é uma rocha de sustentação. É uma pedra de esquina, é um rochedo de salvação. A igreja do Senhor, ela foi edificada em Cristo. A segunda coisa que nos faz afirmar que a igreja ela sempre triunfará é porque Deus ele nos deu uma arma. Deus ele nos deu algo de vital importância, que é o acesso direto a Ele. Nós podemos orar, e a igreja é convocada a orar, né? Colossenses 4:2, Paulo vai dizer assim, perseverando sempre em oração, buscando a Deus. Efésios 6:18 vai dizer com toda súplica, clamor diante de Deus. E Mateus 21:22, o próprio Jesus diz assim, tudo quanto pedirdes a meu Pai, crendo, vocês receberão. Então a igreja, ela é forte porque ela é firmada em Cristo. Ela tem condição de vencer porque ela tem acesso ao Pai, através da oração. E a terceira coisa que eu poderia dizer é que a igreja ela é firmada em algo que tem muito poder, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, né? Em Atos, vai dizer, em Atos 2, 4, todo o início de Atos, do livro de Atos, nós vamos ler que os cristãos, desde o princípio, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, né? Na doutrina de Jesus Cristo. E essa perseverança na doutrina vai fazer com que a igreja se fortaleça cada vez mais. E por que a gente estudar a palavra e ser fiel à palavra e perseverar na palavra é importante? É só lembrar do Salmo 119, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu compreendo o que é a palavra do Senhor, quando eu sei, quando eu estudo sobre aquilo que Deus se revela na sua palavra e eu entendo que a palavra dele é para mim, é um direcionamento para a minha vida,
eu me fortaleço como igreja, eu me fortaleço como pessoa, porque a igreja, porque a palavra, ela é aquilo que nos dá firmeza e convicção de que estamos no caminho certo. Lá em Efésios 6, quando Paulo vai falar sobre a armadura do Espírito, vai dizer que a palavra, né, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Né? Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos protege, nos guia, nos fortalece para estar sempre no centro da vontade de Deus. Muita gente hoje tenta distorcer a palavra do Senhor. Faz interpretações de acordo com o seu bel prazer. Não tem responsabilidade de entender aquilo que verdadeiramente foi escrito e revelado nas escrituras, entender aquilo que foi escrito e com isso revelado para nós através das escrituras sagradas. Mas a palavra do Senhor, aliada à oração, aliada à certeza de que tudo iniciou em Cristo, nos garante uma igreja triunfante, vitoriosa. E a quarta coisa que eu separei para nós aqui é entender que a igreja, ela age, ela atua, ela se manifesta, ela se conduz pelo poder do Espírito Santo. Quando Jesus ele ressuscitou, e ele estava ainda com os discípulos aqui na terra, ele pediu para que os discípulos, ele deu uma ordem, né, para que nós fôssemos pregar o evangelho a toda criatura, né? Mas antes de tudo, ele disse assim, mas fica em Jerusalém, até que sobre vocês venha o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo possa dar à igreja essa autoridade, esse revestimento para que a obra seja feita. Então, o Espírito Santo é que conduz a igreja. É o Espírito Santo que nos leva a ter poder para triunfar. Nos leva a fazer aquilo que nós não podemos fazer. Quantas e quantas e quantas experiências nós temos, testemunhos de coisas que nós não teríamos condição de fazer. E, de repente, nós percebemos o céu virando a nosso favor e o Senhor, nosso Deus, através do Espírito Santo, conduzindo a igreja para que a igreja faça aquilo que é o correto a ser feito. E a quinta coisa é a fé. Hebreus 11, de 1 até 40, se você um dia tiver curiosidade de ler, nós temos ali o que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. E nós vamos ter ali homens do Antigo Testamento, como Abraão, como Davi, né? Como tantos outros, que eram homens como nós, pessoas necessitadas de Deus como nós, carentes de Deus como nós, mas que, porque tiveram fé em Deus, foram usados de uma maneira fantástica e abençoada nas mãos do Senhor. Então nós precisamos usar essa fé, né? Porque a fé, ela nos move a fazer a vontade de Deus e a agir com justiça. Romanos 1,17 vai dizer que a justiça de Deus, o termo justiça, ele precisa ser entendido, né? Porque a gente tem a conotação nosso ocidental aqui que justiça é simplesmente você dividir em partes iguais, você não deixar que ninguém leve vantagem sobre o outro. Mas quando na Bíblia você tem o termo justiça de Deus, é no sentido também do agir de Deus, da forma do querer de Deus, da retidão de Deus sobre a humanidade. Então é um pouco mais amplo do que esse conceito pequeno de justiça, de igualdade, por exemplo. Então, em Romanos 1,17, vai dizer que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Então, a fé, ela faz com que nós se complete na igreja tudo aquilo que é necessário
para que a igreja seja sempre triunfante no Senhor. Então vamos recapitular. Eu posso dizer que nós vamos vencer toda e qualquer tribulação. Eu posso dizer que nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade. Eu posso dizer que a igreja nunca irá sucumbir a nenhuma provação. Por quê? Primeiro, nós fomos fundados em Cristo, firmados em Cristo. E nós temos uma promessa que as portas do inferno podem se levantar, mas nunca se prevalecerão contra a igreja do Senhor. A segunda coisa é porque nós temos a arma da comunicação com Deus, da oração, do clamor, de saber que nós podemos buscar de Deus diretamente para que Ele haja na nossa vida. Então, nós precisamos entender isso, né? Que a igreja é edificada em Cristo, nós temos a oração, a palavra do Senhor nos dá direcionamento para continuar seguindo no poder do Espírito Santo e de fé em fé. Então, assim, nós podemos triunfar em Deus. E, meu amado, eu quero que você acredite nisso, né? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos faz viver de glória em glória, de vitória em vitória,